Sabe aquela roupa que você não usa mais? Aquela roupa que está parada no seu armário? Ou porque você não teve tempo ainda de tirar? Ou porque você acha que um dia vai voltar a usá-la? Acho que todo mundo tem essa roupa parada no armário, com certeza. E se eu te disser que essa roupa pode se transformar em saúde, educação, cidadania, inclusão e contribuir de uma forma muito positiva para o meio ambiente? Estou aqui hoje para contar para vocês que isso é possível. Em 2011, eu trabalho com moda, como a Paula acabou de falar. Em 2011, eu participei de uma feira e, na volta dessa feira que eu fiz fora, eu passei pela casa da minha irmã e, como uma troca de irmã, ela tinha separado várias roupas para mim que ela tinha tirado do armário dela. Eu voltei para o Brasil, num voo diurno, e já comecei a pensar que eu ia ter que tirar as minhas roupas do meu armário para poder receber as roupas que ela tinha me dado. É um costume que eu já tinha. E aí, eu comecei a pensar, por que, ao tirar essas roupas, eu não transformo essas roupas em algo que pode ser importante e de valor para pessoas vulneráveis? Por que eu não consigo fazer alguma coisa que vá beneficiar instituições sociais? Então, quando eu cheguei no Rio, eu falei com as minhas amigas e a gente resolveu tirar as nossas roupas dos armários e resolveu fazer um evento onde 100% do que a gente vendesse, nós doaríamos para instituições sociais. Vale lembrar que, em 2011, pouco se falava de moda circular. Quase ninguém comprava em brechó. Mas a gente ali, numa corrente entre amigas, a gente conseguiu. Uma amiga cedeu a casa dela e nós arrecadamos 1.500 peças. E, num dia de venda, a gente conseguiu levantar R$60 mil, que foram integralmente doados para 2 instituições. Como eu disse, eu trabalho com moda há 26 anos. A moda, para mim, nunca foi algo descartável, mas deve soar antagônico para vocês. Eu faço uma roupa nova e estou aqui falando de um projeto de moda circular. Mas eu sempre acreditei em uma moda sustentável, com pouca quantidade, exclusiva, sem estoque, aquilo que fosse necessário, sem liquidação, uma coisa menor, que pudesse representar a exclusividade e a moda não ser algo descartável. Eu não sei se vocês sabem, mas existe um estudo feito pela UNEP que, anualmente, globalmente, são gerados 92 milhões de toneladas de resíduos têxteis pela indústria de moda. E a projeção é que, até 2030, nós cheguemos a 134 milhões de toneladas. Muita coisa. Os maiores aterros sanitários do mundo, um está aqui, no Chile, no deserto de Atacama, e o outro fica em Gana, na África. Na verdade, esse cemitério de roupas ao ar livre é muito pouco benéfico, é muito ruim, tanto para o meio ambiente quanto para as comunidades que moram ali, principalmente quando eles chegam a um nível de quantidade que é necessário incinerá-los. A gente está aqui hoje para falar da moda circular, para tentar deixar e mostrar para vocês que é possível
a gente reutilizar mais do que 20% do que é fabricado. Vou falar agora um pouco dessa nossa ação, que cresce todo ano. Desde 2011, a gente, todo ano, vem fazendo esse movimento, essa ação de venda, e até hoje a gente já conseguiu reutilizar mais de 170 mil peças, gerando um valor de mais de 8 milhões de reais. Eu diria quase 9 milhões de reais com o evento desse ano. Só no ano passado, a gente conseguiu impactar diretamente, através das instituições beneficiadas, mais de 17 mil pessoas. E aí, quando você pensa que aquela roupa que está lá parada no seu armário, ela pode se transformar numa sonda urinária infantil que vai postergar a diálise de uma criança, você fica com o coração cheio de felicidade. Ou quando você pensa que essa roupa, quando foi vendida, se transformou em capacitação de mulheres adultas que não tinham renda e que hoje têm renda de 2, 3, 4 mil reais. Ou também no ensino contraturno de crianças com altas habilidades, para que elas possam exercitar o potencial delas da melhor maneira. Ou quando você pega essa mesma peça e vende, que ela consegue trazer a inclusão social de pessoas e adolescentes com necessidades especiais. Ou quando você consegue fazer capacitação de gestores, professores, coordenadores e diretores de escolas municipais, e que a gente investe em alfabetização, porque a gente sabe que a educação é que vai mudar o mundo. Também tem entender como é que tudo isso acontece, porque a gente tem uma força incrível da sociedade civil. Somos todas voluntários. Nessa nossa ação, já se passaram mais de 1.700 pessoas voluntárias. Pessoas que permanecem até hoje com a gente, que se doam, trabalham de uma forma incansável para beneficiar pessoas que muito precisam, para instituições sociais que precisam de mais. A gente também conseguiu fazer uma conta que eu acho super interessante para a gente poder mensurar o impacto dessa reciclagem, dessa reutilização de peças. Pela Universidade Politécnica da Catalunha, eles conseguiram mensurar que a cada 1 quilo de roupa que é reutilizado, existe uma economia. 25 quilos de carbono não são lançados no meio ambiente. Então, a gente fez a nossa conta. Se a gente pensar que cada peça vendida pesa em torno de 400 gramas, nós temos 1.700 toneladas de carbono que a gente deixou de emitir com a nossa ação, quando a gente reutilizou essas peças. E, para isso ficar ainda mais claro, de uma forma ilustrativa, é como se a gente tivesse 68 mil árvores adultas captando o CO2 do meio ambiente. Nós costumamos dizer que nós somos o ciclo da transformação. Quando a gente pega aquela camiseta ou aquela roupa, a gente vende e a gente investe numa instituição de educação, com certeza a gente vai formar pessoas mais responsáveis e sensíveis com o meio ambiente. E, para terminar, eu vou falar um pedacinho de uma música de Raul Seixas que diz muito o que essa nossa ação significa. Um sonho, vou tentar não errar, um sonho que se sonha só é um sonho que se sonha só. Um sonho que se sonha junto
vira realidade. Então, eu estou aqui hoje para contar para vocês e para agradecer a cada pessoa que acreditou, que acredita, que vai acreditar que você pegar a sua roupa do armário e transformá-la pode impactar muitas vidas e também o meio ambiente. Muito obrigada.